Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. Seguimos com o livro de Samuel, com a história de Ana. Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em si. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Assim vemos neste primeiro trecho, Ana vai ao templo depois de comer algo. Mas comeu, recordemos, porque seu marido dissera que cuidava dela e que lhe valia mais que tantos filhos. Agora, Ana vai ao templo para quê? Ao templo, melhor dizendo, ao local onde o Senhor se apresenta na Arca da Aliança. Vai para quê? Vai com o coração cheio de amargura para rezar. Amargura com Deus? Não. Ela entendeu que Deus concedera a aprovação. A amargura está em tudo aquilo que sofre pela mão da outra esposa de seu marido, por não ter filho. Então, aqui está a situação de Ana. O seu sofrimento causado por aqueles que lhe provocam o mal. Poderíamos dizer aqui no texto uma pessoa que lhe oprime, lhe humilha, e assim lhe destrói com todas as suas palavras. Não agiu, mas falou. E Ana, amargurada por aquilo que tem que sofrer dos homens, não de Deus, está rezando diante do Senhor. E lhe faz uma oferenda. Faz uma aliança que seu filho, o seu primogênito, será oferecido ao Senhor toda a vida e não será passada navalha em sua cabeça. Ele será um nazireu, que quer dizer o quê? Um consagrado. Assim eram na antiga aliança, não cortavam os cabelos, o cabelo era longo como Sansão, bem conhecemos a história de Sansão. E assim Deus concede depois. Este é o seu pedido, se de não te esqueceres da tua escrava. Assim ela disse, não obrigou o Senhor, se não esqueceres e deres um filho, eu o oferecerei a ti. Ela não obrigou ao Senhor, não cobrou, Senhor, cadê meu filho? Senhor, eu quero. Senhor, é meu direito. Não, se, Senhor. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam,
mas não se podia ouvir palavra alguma. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa me embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Ele então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Vemos então que, por sua oração, a julgava bêbada. Hoje nós diríamos: olha, parece um louco, uma louca rezando. Por que reza tanto? Olha lá, rezando de novo. Não sai. Parece que não tem outra coisa na cabeça. Não é assim que julgam tantas pessoas? Ou talvez até nós, em certo momento, outrora, julgamos alguém? Mas não era este o estado de espírito de Ana. Ela desafogou diante do Senhor. Desafogou, colocou o seu sofrimento, conversou com o Senhor, lhe colocou o seu pedido, sem o obrigar. E assim, o sacerdote que cuidava da Arca da Aliança, ou melhor, o juiz que estava ali cuidando da arca, justamente disse: Vai, e seja feito que te conceda o Senhor o que pediste. E assim ela acolheu. Acolheu por causa daquele que representava o Senhor ter dito tais palavras, acolheu que o Senhor lhe concederia o pedido. Mas ela fez uma promessa que ela cumpriu. O primogênito pertence ao Senhor, e ela o ofereceu ao Senhor. Como sabemos, Samuel será oferecido, como veremos nos próximos dias. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e, depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Elcaná uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Ela o pediu ao Senhor e ela o ofereceu ao Senhor. E assim Deus lhe concedeu essa graça. Mas a promessa também ela vai cumprir. Por que repito isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas, ou até mesmo nós em algum momento, fizemos certas promessas ao Senhor. Senhor, eu prometo se e alcançamos a graça, porém cumprimos a promessa? Se não cumprimos, devemos de confessar. Tantas pessoas não confessam as promessas não cumpridas. Ai, padre, mas eu não lembro, então coloque na sua confissão. Olha, padre, me lembro que em algumas ocasiões da minha vida fiz promessas a Deus, porém não cumpri. Não me recordo todas elas. Me recordo talvez desta, mas das outras não me recordo. E aqui estou pedindo perdão ao Senhor por não ter cumprido com aquilo que eu prometi. E temos feito isso em nossas vidas. O Senhor leva a sério. Lógico, não devemos de prometer coisas impossíveis ou coisas que atentem contra a graça de Deus ou contra a vida. Mas devemos de pensar muito bem, coisa que conhecemos tantas pessoas que não pensam antes de fazer a promessa ao Senhor. Porque o Senhor espera, não como quem cobra, mas como quem acolhe uma promessa de amor. A promessa de amor, por exemplo, do matrimônio, do noivo à noiva, te prometo ser fiel. Então, a fidelidade é uma promessa que vai até o final da vida dos dois, todos os dias de minha vida, de nossas vidas. Esta é a promessa. E a promessa feita ao Senhor deve ser tomada com grande respeito e vivida, e praticada e realizada com amor. Mas assim o fizemos, assim o fazemos. Suportamos ainda
as provações que o Senhor deixa que passemos, como Ana suportou. Por que digo isso? Mais uma vez repito. Porque devemos de recordar que ainda que não fizemos promessas por alguma coisa em particular, há promessas que, como meditamos no domingo, nós fizemos. As promessas do batismo, as promessas do sacramento do matrimônio, da penitência, e assim sucessivamente. Temos retornado, feito memória das promessas que devemos exercer em nossas vidas para viver o amor pleno ao Senhor? O Salmo nos diz, é justamente o texto de Samuel: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Nosso coração tem se alegrado em Deus que nos salva, tem vivido este amor ao Senhor, recordando o quanto Ele nos ergue, como diz adiante, do pó, Ele nos retira do lixo, Ele nos faz nobres diante dEle quando nós vivemos para Ele. O Evangelho de hoje, de São Marcos, nos diz: estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos mais uma vez Jesus na sinagoga. Jesus vivia a fé de seu povo, vivia como judeu. Há aqueles que arrumam desculpa: para que ir à missa todo domingo? Deus não precisa disso. Se Jesus nos dá o modelo de vida, ele nos mostra que devemos de praticar a fé toda semana, como os discípulos, que ao conduzirem a igreja deixada por Cristo, todo domingo, dia da ressurreição do Senhor, celebravam a Eucaristia. Então todos ficam admirados com seus ensinamentos. Por quê? Porque suas palavras encantam. As suas palavras tocam profundamente, não são superficiais. Não são algo que se promove, mas sim promove realmente a autoridade de Deus. Aquilo que o Senhor quer ensinar ao povo, e não demonstrar uma sabedoria meramente humana. Demonstra algo que transforma. Mas nós escutamos a palavra de Deus, o Evangelho, desta forma em nossas vidas, com autoridade sobre nós, porque sabemos que em certo momento, talvez, não tínhamos o Evangelho como palavra de autoridade sobre nós, ou talvez ainda não tenhamos. Não, espera, essa palavra aí é muito dura, como diz as próprias pessoas a Jesus, os próprios discípulos, isto é muito duro, quem pode viver isso? Então, nós sentimos a autoridade da palavra, do Evangelho de Jesus sobre nós, e permitimos que esta autoridade nos governe, nos ilumine e guie nossas vidas. Vemos o homem possuído por um espírito mau. E o que nos demonstra o exorcismo que Jesus realiza? Primeiro, que o mal não é inerente ao homem, mas que o mal entra no homem e que pode possuí-lo totalmente. Pode crescer exponencialmente, não só o espírito mau, mas todo o mal que o demônio pode, por assim dizer, fazer crescer em nós.
porque não pertence àquela criação primeira quando Deus nos gerou, nos criou, nos fez. E assim, o demônio grita: que queres de nós? Sei quem és. Vieste para nos destruir? Sim, Jesus veio para destruir. Mas o demônio está questionando por quê? Porque sabe que ainda não é a hora. Ainda não chegou o final dos tempos, quando ele será plenamente derrotado. O demônio não foi somente derrotado no exorcismo, e não é somente derrotado em todos os momentos em que o Senhor liberta alguém das mãos do demônio, mas será totalmente derrotado no final dos tempos. E Jesus aqui demonstra o seu poder, a sua autoridade, o seu governo, mandando o espírito imundo embora, dizendo: cala-te e sai dele. O mal não pertence ao homem, deve de sair. E o mesmo o Senhor quer fazer em nós. Não quero dizer que estamos possuídos, entendamos bem. Mas o mal, quando nós permitimos, e o demônio obra em nós, à medida que nós lhe damos a oportunidade de cada vez mais colocar coisas em nossa mente, em nossos corações e em nossa vida, em nossas ações. Mas o Senhor o que quer? Fazer que este mal cesse. Cala-te e sai. Sai dele. Mas nós permitimos que o Senhor assim expulse o mal de nós? Ou não queremos? Queremos continuar dialogando com as más ações, as más intenções, as más vontades, os maus desejos, os maus pensamentos, porque nos habituamos tanto que não sabemos, entre aspas, viver sem estas coisas. Podemos sofrer, como aconteceu no exorcismo, ter esse sacudir, poderíamos dizer, ter uma reação inicial. Por quê? Porque recordemos, somos feitos de hábitos. E quando nos habituamos em viver no pecado, em viver no mal, algo pode acontecer que, no primeiro momento, pareça para nós um sofrimento ter que abandonar tudo isso por Cristo. Mas é necessário. É necessário que tudo isso aconteça para que Cristo realmente seja o Senhor de nossas vidas. Estamos dispostos em passar por momentos, talvez turbulentos, para abandonarmos o mal em nossas vidas, meu irmão e minha irmã, para que Cristo reine em nós e vivamos a sua santidade? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a escutar o Evangelho do Senhor e a permitir que tenha autoridade sobre nossa vida, para que governe, transforme, ilumine, conduza nossos atos, pensamentos e ações, e assim, iluminados por Cristo, através do Espírito Santo de Sua Palavra, possamos viver a santidade e um dia cheguemos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.